Boa noite a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui da nossa igreja, nosso culto e louvor e adoração ao nosso Deus aqui no Jardim das Embuias. Espero que todos estejam bem, os irmãos estejam já chegaram em casa bem. Eu estou me enjeitando aqui para ver o lugar da câmera, que o nosso irmão Micael já está aí posicionado. Então vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, cantando um hino que faz um bom tempo que nós não cantávamos. Então convido os irmãos, aqueles que podem abrir o seu cantor cristão, no número 396. Vamos estar cantando esse hino do nosso cantor cristão. 396, Cegueira à Vista. 396 do cantor cristão. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Dessa graça sem par, me desceu, trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, e ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meus pecados, eu vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa eu fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecer esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz pra salvar um tão pobre
Amém, irmãos? Como nós temos mencionado, hoje teremos a participação do missionário pastor Micael, né? Fomos colegas de seminário, estudamos um bom tempo juntos. Eu entrei, acredito que 2 anos antes no seminário, antes que ele, e logo depois ele entrou. Também lá ele teve a confirmação para o chamado missionário, depois se formou, casou, e agora esse ano entrou na missão, MBF, e está rumo ao campo missionário. Então, ele estará explicando aos irmãos tudo que Deus tem feito em suas vidas, também dividindo um pouco da palavra de Deus conosco. Então, irmão Micael, que Deus abençoe, tem toda a palavra. Então, primeiramente, eu quero agradecer à igreja, também ao pastor Ei, pela oportunidade. Realmente é muito bom estar com os irmãos. E eu vou me apresentar melhor e falar um pouco sobre o projeto depois, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, o que Deus tem feito em mim através da palavra dele. E quero começar com uma história, ou uma história. Em determinado dia, um empregado, depois de muito trabalhar numa empresa qualquer, ele acordou decidido que iria chegar naquele dia, entrar na sala do chefe dele e pedir promoção. Ele, em sua mente, bolou todo um passo a passo. O que ele ia fazer? Eu vou entrar, vou falar, puxa, eu já trabalhei aqui há tantos anos, eu sei que tem uma vaga disponível, eu quero essa promoção para mim. E ele foi decidido, hoje eu vou com vocês. Mas quando ele chegou na porta do chefe, ele começou a pensar, puxa, mas esse chefe é tão malvado, esse chefe é tão ranzinza. Eu não quero entrar lá, não. Eu sei que se eu não entrar, eu não vou conseguir, mas vai que ele me manda embora. Vai que ele me demite. E foi para a mesa dele. Decidiu abandonar a ideia, foi para a mesa dele, sentou. Depois de alguns minutos, ele viu um estagiário chegando na sala do chefe. Passou alguns minutos lá dentro. E de repente o estagiário saiu saltitante. E sem se aguentar, começou a falar pelos corredores e para todo mundo: agora eu sou o supervisor daqui, eu finalmente consegui uma promoção. E ele ficou pensando, como assim? Esse estagiário trabalha aqui há pouco tempo, eu estava ensinando coisas para ele, agora ele está, é o meu supervisor. Então ele foi lá para o chefe, foi questionar, e o chefe falou: então, na verdade, eu só dei essa promoção porque hoje de manhã eu estava com a minha esposa, discuti com ela, e ela falou: você é muito ranzinza. Ele falou: eu não sou ranzinza nada. E ela replicou: você é tão ranzinza, se não for, eu duvido hoje, a primeira pessoa que entrar na sua sala, você dá uma promoção. E o estagiário foi que saiu promovido dali. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós perdemos muitas coisas, muitas bênçãos, por conta do medo. O medo é uma das coisas que mais nos retira os frutos enormes que Deus estava planejando. Por conta do medo, muitos frutos nós deixamos estragar sem termos colhido. Várias pessoas, vários de nós, poderiam ser grandes professores da escola dominical, poderiam ser grandes tesoureiros na nossa igreja, poderiam ser grandes evangelistas, grandes missionários, quem sabe grandes pastores, mas por conta do medo, isso não aconteceu. Na verdade, um dos maiores medos do ser humano é o que nós conhecemos como medo do desconhecido.
E o que é o medo do desconhecido? O medo do desconhecido nada mais é do que, como o nome fala, nós tentarmos imaginar o que pode acontecer, o que talvez aconteça, baseado muitas vezes em coisa nenhuma, e em cima dessa imaginação, em cima desse pensamento ali, até de certa forma tentarmos adivinhar o futuro, nós já começamos a colocar problema, começamos a problematizar isso. Puxa, mas e se isso acontecer, o resultado pode ser esse, eu não quero esse resultado para mim. E aí nós começamos a ter medo do desconhecido, de algo que de fato nós não conhecemos. Irmãos, eu garanto que nenhum de nós está nessa vida por acaso. Eu garanto que cada um de nós, você que está ouvindo, com certeza tem um propósito para estar nessa terra. Deus não colocou você por acaso, Deus não deixou você escapar das mãos dele e de repente você estava na terra. Não. Ele nos coloca aqui com um propósito. E muitas vezes eu tenho encontrado pessoas que não estão cumprindo esse propósito. Muitas dessas pessoas têm medo do desconhecido. E a grande questão é que essa pessoa, se ela se dedicasse a Deus, ela seria muito frutífera. Você poderia ser muito frutífero. Você poderia frutificar muito para a obra de Deus. Quem sabe não seja você que esteja fazendo a falta naquilo que você olha e fala, puxa, isso aqui não está tão legal, a gente poderia melhorar. Quem sabe Deus não está colocando isso em você para que você vá lá, né, e faça. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. O tema da mensagem de hoje se chama do medo ao fruto. Do medo ao fruto. Como frutificar? Mas antes vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a tua palavra e nos ajuda a compreender da mesma, mas não só a olharmos e vermos o que o Senhor tem a nos ensinar, mas o Senhor também nos ajuda a praticar essas coisas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos edificar, o Senhor venha trabalhar em nossos corações para que não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. De fato, eu não sei exatamente quem está ouvindo essa mensagem, mas eu peço que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas, e que elas se disponham a frutificar, não para a glória própria, mas para frutificar para a glória e honra do nome do Senhor. E essas coisas nós oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como frutificar? Eu acredito que nós temos um versículo na Bíblia que é bem conhecido e que pode nos ajudar bastante com isso, com essa resposta, que é João 15:5. Livro de João, capítulo 15, versículo 5, fala o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como frutificar? Primeiramente, para nós frutificarmos, nós precisamos definir a nossa força. Precisamos definir a nossa força. Perceba que no versículo 5, a primeira parte do versículo, ele dá uma visão geral, uma cena. Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos. O interessante é que para nós determinarmos a nossa força, ou de onde vem a nossa força, nós precisamos entender que o foco não está em nós. Exatamente.
Nós vivemos em um mundo cada vez mais egocentrista, cada vez mais as coisas que importam, na verdade, são o meu desejo, a minha vontade, o que importa é o meu bem-estar. Nós focamos muito no eu. Mas para nós frutificarmos, nós precisamos entender que as forças não são nossas. Se nós tentarmos lutar ou frutificar com as nossas forças, nós não vamos conseguir nada. Jesus é quem é a videira. Nós somos apenas os ramos. Imagine um ramo fora da videira, apenas caído no chão. Esse ramo vai frutificar? Bem provavelmente esse ramo vai morrer. Ele precisa da videira. A videira quem dá a seiva, é a videira quem dá todos os nutrientes para que o fruto apareça no ramo. Então nós precisamos definir qual que é a nossa força. Quando nós temos o medo do desconhecido, que eu estava falando lá no começo, nós de novo estamos focando em nós. Pense bem. Quando você alguém sugere, puxa, seja o tesoureiro da nossa igreja. Daí você pensa, mas o tesoureiro, eu não tenho capacidade para isso. Puxa, eu não sei fazer isso. Você percebe que isso tudo o foco está em nós, está no eu. Eu não consigo, eu não sei. Muitas vezes nós temos falhado para com a obra de Deus por termos medo, e um medo baseado no egocentrismo. Nós nos esquecemos que Deus é onisciente. Ele sabe que se você se dedicar à obra dele, quer dizer, você precisa saber que se você se dedicar à obra dele, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. O nosso Deus é fiel, ele vai te dar as capacidades. Então, quando nós ficamos com muito medo, na verdade, nós estamos demonstrando uma certa falta de confiança em Deus. Nós não precisamos ter todas as forças. Nós precisamos simplesmente confiar que Deus vai nos suprir, Deus vai nos dar a seiva para que nós frutifiquemos e, então, praticarmos, então, irmos fazer. Nós precisamos parar de sermos egocentristas. Também pensando que nem sempre o fruto vai ser nosso. Lembra que Paulo, ele fala lá sobre Paulo, Apolo, né, que um plantou e outro colheu. Dele até completa, mas o crescimento vem de Cristo, né? Mas um plantou, imagina então alguém vai lá, passa um ano plantando, e de repente no dia seguinte, depois desse um ano, vem outra pessoa só para colher. Na vida espiritual, no trabalho cristão, é da mesma forma, ou deve ser da mesma forma. Não necessariamente o que você está fazendo, você vai conseguir ver aquele fruto final. Porém, nós devemos lembrar que o nosso trabalho já é um fruto. O que Deus espera não é que nós frutifiquemos por nós mesmos. Ele espera que nós frutifiquemos pela vontade dele. Então, isso envolve, obviamente, o tempo dele. Mas como frutificar? Primeiramente, como eu citei, sim, antes disso, na verdade, só para ressaltar, versículo 5, a última parte, Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como nós já tínhamos falado antes, nós, por nossas próprias forças, não podemos fazer nada. Mas como frutificar? Primeiramente, definindo as nossas forças, a nossa força. E depois determinando o nosso alicerce. Versículo 5, parte B. Do meio ali. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá
muito fruto, determinando o nosso alicerce. Assim como se lutarmos com as nossas forças, nós não conseguiremos fazer nada, ao lutarmos com as forças que Deus nos dá, nada poderá nos deter. Quando nós lutamos com as forças que Jesus nos dá, nós vamos ver os frutos surgindo. Não podemos imaginar que Deus nos colocará em um lugar e apenas ficará olhando. Você não deve pensar que o nosso Deus, o Deus que é amor, o Deus que é bondade, ele simplesmente coloca você numa situação e ele te abandona lá. Ele nos abandona lá. Ele vai servir como alicerce, inclusive enquanto nós estivermos lá. Quantas vezes nós oramos para que Deus abra as portas para fazermos determinada coisa e nós começamos a ver Deus abrindo as portas e quando a gente está lá realizando aquilo ou prestes a realizar, vem aquele medinho. Esse medo do desconhecido, que é ele não faz sentido se nós pensarmos que Deus nos guia. Não faz sentido se nós pensarmos que é Deus quem nos supre, é Deus quem nos leva junto às fontes das águas, aos pastos verdejantes. E se nós sabemos que Deus é conosco, e ainda assim temos medo, talvez temos revelado, nossa mente está baseada em nós mesmos. Em Atos 9, de 12 a 18, temos a história ali da conversão de Paulo, mas nós vemos um homem chamado Ananias. E esse homem, Deus chega com Jesus, né, aparece para esse homem e fala, Ananias, eu quero que você vá até onde está Paulo e realize ali determinadas coisas. Ananias, a primeiro momento, o que ele fez? Ele falou, puxa, senhor, mas o Saulo, né, que persegue os judeus, que na verdade a gente ouviu que ele estava vindo para cá, ele estava vindo para cá justamente para perseguir os judeus, possivelmente eu seria um que ele iria executar. Esse Paulo, o senhor quer que eu vá lá? E Deus falou, sim, é isso que eu quero. Nós não vemos Ananias resmungando, nós não vemos Ananias falando, eu não vou. Jonas, né? Não, eu não vou. Nós vemos simplesmente Ananias sim. Porque Ananias confiava que Jesus tem as melhores escolhas. Ananias confiava que se Jesus colocou ele em posição, é porque Jesus gostaria que ele realizasse aquilo da melhor forma possível. E você tem realizado o que Deus colocou da melhor forma possível? Se nós não temos frutos, nós precisamos tentar encher o instante da videira. Jesus na videira. Com certeza, o problema do não frutificar não está está nos ramos. Nós no meio do versículo 5, ele usa uma palavra que é interessante, que ele fala, quem permanece. Essa palavra permanece, ela dá uma ideia de continuidade. Não adianta nada se você em que Cristo
salvou, Ele salvou de uma forma tão grandiosa. Ele falou: puxa, Senhor, eu vou te servir. Eu aceito o Senhor como o meu Senhor, ou seja, aquele que vai determinar a minha vida. Mas depois de alguns meses, alguns anos, essa pessoa não permanecer em Cristo. E, obviamente, aqui eu não estou falando sobre perda de salvação. Eu estou falando sobre permanecer na atividade com Cristo, permanecer em movimento dentro do cristianismo. Nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos nos dedicar a Cristo. E, com certeza, nós daremos frutos. O único medo que faz sentido quando alguma proposta é lançada aos irmãos, de fato, é o medo de o quão longe nós estamos de Cristo. O único medo que faz sentido é o medo de não estarmos, de fato, ao lado de Cristo como deveríamos. Esse é o medo que nós precisamos ter. E para concluir, o que você poderia estar fazendo pela sua igreja, pelo Evangelho, pela obra de Cristo, que você não está? O que você poderia estar na sua vida, a salvação das pessoas, levar o Evangelho a outras pessoas, que você tem deixado de fazer? Será que você, na sua igreja, não pode ser mais útil? Muitos podem ser muito mais úteis, deixando o medo de lado, deixando a desculpa de não ter capacidade de lado, lembrando que é Deus quem capacita. Deixe o amor de Deus fluir por você para outros, e dessa forma frutifique sem medo, aproximando-se de Deus, e siga o chamado dele, confiando na força, poder que ele. Eu espero que essa palavra venha a ser bênção na vida de todos, e eu gostaria de concluir lendo mais uma vez o versículo João 15:5. Eu sou a videira, vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez? Agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos dá a tua palavra, a qual nos orienta a forma que nós devemos viver aqui na terra. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus presente. Não é um Deus que simplesmente nos criou e nos deixou andar conforme o nosso próprio querer, porque isso seria a nossa ruína. Mas o Senhor está a cada dia nos guiando, nos protegendo, nos suprindo. E nós te agradecemos, porque nós vemos isso com clareza e olharmos com atenção ao nosso redor. Eu peço que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um e que, de fato, a tua palavra venha a ser viva na vida de cada um que ouviu ou que ouviu. E essas coisas eu oro, tenho já agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então... Amém, irmãos. Irmão, só lembrando que agora o nosso irmão irá falar um pouquinho sobre seus projetos, sobre seus planos no futuro, no campo missionário onde ele estará atuando. Então, logo após, se o irmão tiver alguma pergunta, já deixe nos comentários que estaremos lendo e o irmão estará respondendo, tá bem? Pastor Micael, pode continuar. Certo, então no começo aqui, eu quero apresentar minha esposa, essa aqui é a Débora. Olá. Para deixar a cena um pouquinho mais bonita. Então, o nosso projeto
missionário, na verdade, já tem começado há um bom tempo atrás. Como o pastor falou, nós nos formamos em 2016, mas viemos a casar apenas em 2018. Nós somos da mesma turma do seminário. Na verdade, no finalzinho, em dezembro de 2018, quase 2019, né? E depois disso, nós começamos a pensar em campos, começamos a correr atrás, e Deus estava nos levando para um determinado campo, lá em Minas Gerais. Já estava praticamente tudo certo, né? Mais ou menos assim, né? Estavam algumas coisas certas. Até que semana antes de nós ingressarmos na missão, na MBBF, a Missão Batista Brasileira Fundamentalista, um convite nos foi lançado, um convite para trabalhar em Apucarana. Apucarana é uma cidade ao norte de Curitiba, aqui no Paraná. E eu já volto a falar um pouco sobre Apucarana, mas naquele momento, no meu coração, eu fiquei muito relutante, porque eu pensei, não, já estou com todos os planos feitos, já está tudo traçado na minha mente, né? Mas como esse versículo que eu apresentei para os irmãos hoje mexeu muito comigo, principalmente aquela parte em que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não adiantava nada eu programar todo o roteiro do trabalho se não estivessem comigo. A proposta de Apucarana é ajudar na revitalização de uma igreja em que eu estava sendo acompanhado como missionário, mas por motivos pessoais ele precisou se ausentar e a igreja ficou desamparada nesse sentido. O pastor José Bezerra, que é presidente da missão, assumiu como pastor interino, mas ele não tem como ficar em Apucarana, né, na igreja. Então ele mora em São Paulo, atualmente está no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo, e obviamente fica muito difícil, né, pastorear à distância, assim. Então, com isso, eles nos lançaram um convite, a igreja lá, os irmãos sabem da realidade, que uma igreja sem uma liderança, a tendência é desanimar. Então, nós oramos e decidimos aceitar o convite. Então, nós estamos indo para Apucarana com um projeto de revitalização da igreja. O nosso projeto envolve deixar, como foco principal ou como objetivo final, deixar a igreja capaz de sustentar um pastor. Nós não estamos indo como pastor e esposa de pastor, né? Estamos indo como missionários. Então, nós estamos no processo de levantar sustento para que nós consigamos chegar lá e ajudar a igreja a se fortalecer com projetos, eu vou usar essa palavra, maçantes em evangelismo, mas ajudando também nas áreas do próprio culto cristão, de música, de discipulado, homilética. A gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível para que a igreja, assim que nós saiamos dali, a igreja seja capaz de sustentar um pastor e daí sim, né, eles continuarem, digamos, entre aspas, por conta própria, né? Algo a dizer? Não? Então, o nosso projeto envolve basicamente por enquanto, o passo que nós estamos dando é o levantar sustento, junto com a criação dos projetos, né? Nós já temos o projeto principal, mas precisamos ainda recheá-lo com outras ideias. E quando que nós poderemos ir? Quando nós alcançarmos 80% do sustento. Quando nós conseguirmos isso, então, atualmente eu estou trabalhando de forma secular,
então eu vou me desligar desse trabalho e nós vamos nos mudar para lá para ir de fato começar o trabalho lá presencialmente, né? Nós estamos sonhando com a data, ou seja, o mês de outubro para conseguirmos ir. Agora, obviamente, como eu falei, depende dos 80%. Então, é só nosso sonho, né? Nosso pedido a Deus. Além disso, nós passamos outra data para a igreja também, que seria o final do ano. E estamos trabalhando com isso, né? Vamos ver o que Deus vai fazendo quanto a isso. Eu estou preparando um vídeo falando sobre esse projeto, tudo, mas ainda não consegui concluí-lo. Então, quem sabe depois de concluir, eu passo para o pastor Enio para ele colocar aí no canal da igreja. É isso. Muito bem, irmãos. Não sei se algum irmão tem alguma pergunta. Mikael, responda. Qual é a maior dificuldade nessa questão desse novo campo, desse campo que o irmão está indo para Apucarana? Certo. Eu acredito que a maior dificuldade ali, na verdade, seja não só dali, e sim uma dificuldade mundial nos dias de hoje, que é a dificuldade das pessoas crerem em um Deus. Isso, em um Deus verdadeiro. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que conhecem o Deus verdadeiro, mas que a vida de fato não transmite isso. Muitas pessoas na rua nós paramos para evangelizar e essas pessoas não querem aceitar isso, né? Não creem mais que existe um Deus. O ateísmo tem reinado, eu acredito que no mundo inteiro. Ali não é um campo de uma cultura muito distinta da minha, até porque é no próprio Paraná, e eu sou curitibano, por mais que eu tenha morado no norte do país um tempo, mas eu sou curitibano, a minha esposa é carioca, né? Então, eu acredito que o maior desafio seja justamente esse, né? A igreja lá ela tem 18 anos. E nesses 18 anos já teve um número bom de pessoas, mas também já teve um número diminuto de pessoas. Hoje em dia, eles contam com cerca de 12 membros. Então, é um trabalho que já tem, digamos, se demorado, e os frutos parece que vêm e vão. A gente teria que analisar, obviamente, cada situação de individual, mas vai ser um trabalho como em qualquer outro local em que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a anunciação do Evangelho, quanto mais anunciarmos o Evangelho, mais pessoas terão a oportunidade de escolher, né, seguir a Cristo ou não. Ok, pastor. Como que está indo o projeto de levantamento de sustento? Isso. Na verdade, está indo bem. A gente até hoje estava conversando sobre isso, que Deus tem abençoado. Nós entramos na missão dia 26 de junho. E até agora nós conseguimos cerca de 34% do sustento. Então, digamos, é um tempo curto e nós conseguimos ver a mão de Deus ali agindo. E é até uma coisa muito interessante, porque uma das coisas que me fez dar o braço a torcer para aceitar esse desafio foi justamente o nosso devocional. Nós estávamos fazendo devocional familiar, baseado em um livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E no devocional ele conta algumas histórias assim que, quando ele se unia ao que Deus já estava fazendo, ele conseguia ver a mão de Deus com clareza. E a gente está muito feliz porque a gente está conseguindo ver a mão de Deus com clareza nesse projeto. A gente está conseguindo ver coisas que
gente pensou que ia demorar muito tempo para conseguir chegar nesse valor, nessa porcentagem, mesmo que ainda seja bem menos do que os 80%, né? Mas nós já estamos conseguindo ver Deus nos ajudando e nos sustentando nessa empreitada. Amém. Qual é o tamanho da cidade de Apucarana? Hoje Apucarana tem cerca, pelos dados que eu coletei aqui no Google, né? Tem cerca de 108 mil habitantes. 108 mil. Não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade tão pequena, né? Qual seria, então, o pastor tem mencionado aqui o Ministério Cidade de Reestruturação. Qual seria o principal alvo, ou a primeira etapa que o pastor teria que realizar ao chegar lá? Então, eu gosto de pensar que para que nós tomemos boas decisões, a gente precisa imaginar qual que é o produto final que a gente está tentando alcançar. Ou seja, se eu quero que a igreja seja capaz de se manter, digamos, de forma autônoma, sem ter um missionário ali e sustentar inclusive um pastor, eu preciso começar a desenvolver coisas do básico. Então, quando a gente chegar lá, tem algumas coisas que a gente já tem em mente. Por exemplo, a área de música. Os cultos lá acontecem sem instrumentistas, não tem ninguém que toque, então eles cantam sempre a capela, né? Então a gente vai tentar ensinar essa parte de música. Além disso, tentar ensinar homilética para os homens, para que eles, em momentos, inclusive quando tiver pastor, né, para ajudar na parte de homilética. Mas eu acho que o principal que nós vamos tentar fazer é tentar, né, pela graça de Deus, colocar na igreja uma visão missionária. Então, para eles alcançarem pessoas, não só pessoas conhecidas ali, mas também no área do evangelismo, né, ajudarem igrejas próximas que estão começando. Então, esse trabalho também de missão, né? Eu acredito que essa é o principal motivo para a igreja crescer. Daí, além disso, tem todas aquelas outras áreas, tem áreas de discipulado, das reuniões também, né? Isso, trabalho com as mulheres, com as crianças. Então, nós temos pensado em todas essas coisas que, no final das contas, quando a gente olhar lá para frente, essa base vai fazer uma diferença importante. Ok. Nós sempre temos feito uma pergunta, e a gente está virando meio clichê aqui, mas eu queria saber dos irmãos um ponto marcante na vida dos irmãos que tem motivado a continuar na obra. Tá, então eu vou deixar a Débora responder isso, porque eu já... Quer dizer, responder primeiro, depois eu respondo. Já falei demais. Vai lá, depois eu falo. O que tem me motivado a continuar na obra de Deus é ver o que Ele fez por mim. Eu sendo tão miserável, tão pecadora, e ainda assim Ele me amou, Ele morreu por mim. Isso me faz querer falar para outros que tem esperança, tem solução. Às vezes há tantas pessoas que falam, mas Deus não se importa comigo, Deus não me ama e tudo. Então, saber o que Deus fez por mim tem me motivado a continuar firme e falar dele para outros. E, para mim, eu acredito que a resposta seja a mesma do porquê eu entrei no seminário. Eu fui chamado principalmente com a pergunta que Deus colocou na minha mente de o que eu estou fazendo nessa vida. E, principalmente, quem é mais importante, né? O que tem mais valor nessa vida? Quando eu fui para o seminário, eu trabalhava na área de programação, e na verdade eu ainda estou trabalhando na área de programação, e era impressionante que às vezes eu passava o dia fazendo um código, um programa,
E no dia seguinte alguém vinha para mim e falava, as leis mudaram, precisa refazer. E quando Deus começou a me chamar, isso marcou muito, porque eu vou investir minha vida em algo tão passageiro que não dura 24 horas, às vezes uma semana, às vezes um mês, um ano, ou eu vou tentar investir minha vida em algo que vai durar a eternidade, né? Eu sou filho de pastor, desde pequeno eu já ouvia do Evangelho, desde que eu nasci eu ouvia do Evangelho, acredito que eu sei bastante coisa sobre o Evangelho, e ainda hoje, às vezes, falando sobre Jesus na rua, a pessoa fala, não sei quem é Jesus. Ainda hoje, no meio de Curitiba, você pensa assim, isso não é capaz, alguém não ter ouvido falar de Jesus. Mas existe. Eu já me deparei com alguns. Então, o que me mantém na obra é realmente tentar gastar a minha vida com algo que seja de fato precioso. Poder um dia chegar na presença de Deus e falar, eu gastei a minha vida assim, eu consegui me desgastar para que tais e tais pessoas conseguissem chegar até o Evangelho. Eu acho que é muito melhor do que falar, eu fiquei programando para computador, né? Certo. Amém. Não sei se os irmãos estão tem alguma pergunta em mente. Estou procurando aqui. As que fizeram já foram mencionadas. Só respondendo para curiosidade, para os irmãos conhecerem os irmãos um pouquinho melhor, conte de onde cada um dos irmãos são. O Michael já mencionou que ele é curitibano, mas e a irmã Débora? Então, eu sou carioca, na verdade eu sou fluminense. Eu nasci no estado do Rio, mas não na cidade do Rio. Então, eu era da Igreja Batista Regular da Ilha do Governador, lá no Rio, e agora eu sou membro aqui na Igreja Batista da Fé. Vim para cá porque nós nos casamos, então acabei mudando de igreja. Muito bem. Alguns irmãos ainda têm alguma pergunta? Estamos aqui, irmãos estão aqui à disposição para responder. Miguel, conte para os irmãos, nós temos um contato com o pastor Luiz Miguel, então conte para nós antes, né, de Apucarana, onde que estavam os seus planos. Aí daremos tempo para os irmãos mandarem mais alguma pergunta ou não. Isso, na verdade, nós iríamos para a cidade de Pimenta, que fica ali a 25 minutos de onde o pastor Luiz Miguel está, ali Piuí. E, inclusive, nós fizemos uma viagem, eu e a Débora, passamos 10 dias com eles. A cidade de Pimenta é uma cidade de 8.000 habitantes, né, uma cidade bem pequena. E, obviamente, o pastor Luiz Miguel não ficou saltitante de alegria quando a gente falou que a gente estava indo para outro local, mas ele, digamos, aceitou, porque de fato ele entendeu que é Deus que chama, né? É Deus quem posiciona cada um de nós para onde nós vamos atuar. Mas eu conversei com ele, né? Ele tem nos dado apoio, e como ele falou assim, não tire Minas Gerais do coração. E de fato eu não tirei. Se Deus nos levar para lá, nós vamos fazer o que Deus mandar, né? Estamos dispostos a realizar o que Deus mandar, não fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. E de novo, voltando para o versículo, né? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ou seja, nós indo para Pimenta só por minha teimosia, falando, não, nós vamos porque eu quero ir. Então, provavelmente o trabalho seria muito mais complicado lá, né? Do que vai ser. Sim. Uma irmã aqui está perguntando quais são os cuidados que os irmãos têm com a família durante a pandemia.
Acredito que seja na relação de buscar sustento, como que está sendo, indo para o trabalho ou não, a irmã, se ela trabalha, como ela está fazendo, nesse quesito. Tá. Então, em relação à pandemia, o Micael trabalha, vai todos os dias para o trabalho ainda, e eu não trabalho, mas eu estudo, e a minha faculdade ela é à distância. Então, o contato com outras pessoas no levantamento de sustento nós estamos fazendo online. Isso. E lembrando que a família da Débora é do Rio de Janeiro e a gente está em Curitiba. Então, nem que quisesse, o contato é mais complicado que isso. Infelizmente, minha mãe viria para cá, mas por conta da pandemia ela não pôde vir. Então, infelizmente, com os meus parentes do Rio eu não tenho muito contato pessoalmente, né, presencial. Mas temos tentado fazer o que precisa via transmissão, né? Então, até agora, de cultos, nós não participamos de nenhum no sentido de apresentar o projeto presencialmente. Então, foram todas transmissões. E a Débora falou que eu tenho ido ao trabalho, né? Onde eu trabalho é uma indústria, então lá não parou desde o começo. Na verdade, eles deram 15 dias de férias coletivas para todo mundo, mas desde o começo a gente está trabalhando, né? Então, eu não tenho muita escolha, eu só faço o que precisa. Né? Sim. Aqui, então, vou repassar os abraços e as saudades. Aqui tenho alguns irmãos mandando um abraço, a minha mãe está mandando um abraço, falando que está com saudade dos tempos. Tem alguns irmãos que lembram quando o Micael ainda era seminarista, ele veio uma quarta-feira aqui. Eles vieram aqui no final de semana, mas não deu para eles ir na igreja depois de casados. Alguns irmãos mandam um abraço, irmão Carlos também. Então, só repassando os abraços daqui dos irmãos. Muito bom, muito bom. E também sintam-se abraçados por nós, tá? E também fica o convite, quando quiserem, quando nós nos mudarmos e a situação toda melhorar, né? Fica o convite para quem quiser ir a Apucarana, nos visitar, montar uma viagem missionária. Serão todos muito bem-vindos. A propósito, Apucarana é bem ao norte do estado do Paraná, e alguns lá falaram que se consideram mais paulistas do que paranaenses. Uhum. Então, quem sabe aí, não acontece uma viagem missionária, alguma coisa assim. Amém. Vamos orar para isso também. Não estou vendo mais nenhuma mensagem aqui dos irmãos. Alguma pergunta? Então vamos estar encerrando essa live. Agradeço mais uma vez os nossos irmãos a disposição de estarem aqui trazendo uma mensagem, contando um pouco o que Deus tem feito na vida dos irmãos. E também agradeço os irmãos que estão assistindo, que Deus esteja nos abençoando nesse momento de pandemia. Vamos ainda estar lembrando dos nossos pedidos comuns, né, do nosso dia a dia, lembrando nossos irmãos que estão em questão de saúde, lembrar dos nossos novos irmãos na fé. Temos o Daniel, o irmão Luciana, a Tatiane, que Deus possa estar dando sabedoria para eles. Vamos estar lembrando também, irmãos, do nosso irmão Renato Turma. Lembrando que ele está com Covid, ele está no hospital, já está se recuperando, mas ainda está sofrendo com todo o processo. Então que nós possamos estar lembrando dele, da sua esposa, de toda a sua família, que Deus possa estar dando forças para ele, que nós conseguimos estar continuando orando pela sua vida e pela sua recuperação. Então, vamos estar orando e logo após essa live estará encerrada. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço pela Tua palavra, agradeço porque o Senhor é fiel e sempre tem o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos os motivos, muitas vezes não entendemos, ó Pai, as circunstâncias, mas podemos confiar que nada foge do seu controle. O Senhor possa estar abençoando a vida do missionário Micael, da Débora, que o Senhor esteja guiando suas vidas nesse seu projeto. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem os conduzido, já tem conseguido sustento, que o Senhor possa estar os abençoando. Agradeço pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, aqueles que estão assistindo. Peço, ó Pai, pela saúde de cada um deles, aqueles irmãos que estão esperando por cirurgia. Que
Que o Senhor esteja abençoando o sustentar dos nossos irmãos, da nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, possa estar os abençoando. Também quero lhe agradecer, ó Pai, por cada um que está assistindo, aqueles que não conhecem a Ti como Salvador, que eles possam conhecer e entender o amor que só o Senhor tem por nós. Também quero lembrar ao Pai do irmão Renato, que o Senhor, Pai, possa estar com ele, o dando forças, o consolando, ó Pai, ajudando em tudo que for necessário nesse momento de recuperação. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado. Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Lembrando que logo mais essa transmissão estará no nosso canal no YouTube. Então compartilhe esse vídeo, que Deus possa estar usando a sua palavra para alcançar outras pessoas. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima live.